Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. É um prazer ter você do outro lado. Continuamos a falar de aparelho locomotor e para essa aula temos como tema ossos do membro superior. Eu sou Adormilton Alfredo e darei agora início à nossa aula. Vamos fazer uma breve recapitulação sobre as regiões do membro superior. Temos então a cintura escapular, o braço, o antebraço e a mão. Bom, no membro superior nós vamos encontrar uma predominância de ossos longos, por ser uma região de maior mobilidade. E nós vamos estudar os ossos distribuídos em cada uma dessas regiões que nós mencionamos. Então logo nós vamos ter que conhecer quais são os ossos da cintura escapular, quais os ossos do braço, do antebraço e também os ossos da mão. Temos aqui uma imagem que vai nos ajudar. Aqui na cintura escapular localizamos dois ossos, a clavícula e a escápula, que também recebe o nome de omoplata. No braço nós temos um único osso, que é o húmero, e por sinal o maior dos ossos do membro superior. No antebraço nós temos dois ossos, um que ocupa a posição lateral, que é o rádio, e outro que ocupa a posição medial, que é a ulna antigamente chamada de cúbito. Quer dizer que se revisar um livro antigo de anatomia, é possível encontrar este osso com o nome de cúbito, mas atualmente o que mais se menciona é ulna para este osso. Já na mão nós vamos encontrar uma variedade de ossos. E vamos encontrar eles divididos em ossos do carpo, ossos do metacarpo e as falanges que correspondem então aos ossos dos dedos. Agora vamos fazer um estudo individual. Vamos começar pela cintura escapular, vamos estudar o primeiro osso da cintura escapular, no caso a escápula, também chamada de omoplata. Bom, nesse osso, o importante é identificarmos as faces, os boros, os ângulos e os acidentes anatômicos. Vamos começar pelas faces. Temos então esta aqui, a face posterior, que deve ser diferenciada da face anterior. E é muito simples. Se nós observarmos a face posterior, podemos ver que ela é um pouquinho mais convexa em relação à face anterior, que é mais côncava. Mas existe um outro detalhe com maior peso que nos ajuda a diferenciar a face posterior da face anterior, que é a presença da espinha, que é este acidente anatômico aqui, a espinha da escápula, que ela projeta-se para a lateral e depois dilata e forma um outro acidente anatômico, que é o acrômio, também chamado de processo acromial. Bom, a presença da espinha aqui na face posterior é que vai ser um fator importante de diferenciação em relação à face anterior, porque nós da face anterior não temos espinha. Então, se eu observar uma face da escápula que me apresenta aqui a espinha, eu já sei que esta é a face posterior, e se eu observar uma outra face que não apresenta espinha, eu já sei que esta é a face anterior. Bom, mas a presença da espinha aqui na face posterior faz com que haja duas regiões aqui na face posterior. Logo, uma que está acima da espinha e a outra que está abaixo. As duas recebem o nome de fossas. Logo, a que está acima da espinha chama-se fossa supraespinhosa e a que está abaixo chama-se fossa infraespinhosa. E a face anterior, esta depressão toda, recebe o nome de fossa subescapular. Então, quantas fossas nós encontramos na escápula? Encontramos três fossas, duas na face posterior e uma que corresponde à face anterior. Ainda aqui nós podemos aproveitar essa imagem para identificar um outro acidente, que é a incisura espinoglenoideia, que está aqui, que praticamente comunica a fossa supraespinhosa com a fossa infraespinhosa. Ela é chamada de incisura espinoglenoideia porque está entre a espinha da escápula e esta porção que recebe o nome de cavidade glenoide. Agora, depois de estudarmos as faces, podemos identificar os bordos. Temos um bordo superior, um bordo medial e um bordo lateral.
Lembrando que bordo é a mesma coisa que margem. Mas entre os bordos nós vamos encontrar os ângulos. Temos um ângulo superior, um ângulo inferior e um ângulo lateral. O ângulo superior praticamente corresponde do ponto de cruzamento entre o bordo superior e o bordo medial. Já o ângulo inferior corresponde ao ponto de cruzamento entre o bordo medial e o bordo lateral. E um ângulo lateral entre o bordo superior e o bordo lateral. No ângulo lateral nós vamos encontrar esses acidentes anatômicos. Aqui o acrômio, ou processo acromial. Aqui o outro que está diante, que é o processo coracoide. Este aí. Vamos ainda encontrar a cavidade glenoide, que vai articular com a cabeça do húmero. E abaixo da cavidade glenoide nós temos o tubérculo infraglenoide e também acima temos o tubérculo supraglenoide. Mas nessa imagem não conseguimos observar. Então aqui nós também conseguimos observar o processo coracoide e lá atrás o processo acromial ou acrômio simplesmente. E aqui a cavidade glenoide. É importante também reconhecer esta incisura a nível do bordo superior da escápula, que é a incisura escapular. Também é referenciada como incisura supraescapular, mas não há problema, os dois nomes servem para designar este acidente anatômico aqui da escápula. Pronto. Temos aqui então a imagem que nos apresenta a cavidade glenoide, nos apresenta o tubérculo supraglenoide e também o tubérculo infraglenoide. Bom, podemos também observar bem aqui a incisura espinoglenoidea, a espinha da escápula, aqui, e o processo acromial, ou acrômio simplesmente, e também aqui o processo coracoide. Então, estudamos a escápula, vamos agora passar para um outro osso, que é a clavícula. Sendo assim, podemos começar. Temos o corpo, esta toda a porção, que está entre duas extremidades. Uma extremidade medial, que articula com o osso externo, e por isso também é designada de extremidade external. E uma extremidade lateral, que articula com o acrômio da escápula e também é designada de extremidade acromial. Estruturalmente, esta extremidade acromial é mais achatada em relação à extremidade external, que é um pouquinho mais volumosa. Então é simples. Se eu quero orientar o osso, eu já sei que essa extremidade mais dilatada é a extremidade medial, que articula com o osso externo. Quer dizer que a outra é a extremidade lateral, que vai articular com o acrômio da escápula. Estudando os bordos, nós temos um bordo anterior e um bordo posterior. O que é que vai ser o ponto de referência para identificar os dois? É que os bordos vão apresentar concavidade numa extremidade e convexidade na outra, tal como podemos observar aqui. Para o bordo anterior, ele apresenta concavidade a nível da extremidade acromial e convexidade a nível da extremidade external. Já o bordo posterior é o inverso, que apresenta concavidade a nível da extremidade external e convexidade a nível da extremidade acromial. Bom, mas por que é que nós estamos a tocar neste assunto? Porque o osso pode estar orientado de formas diferentes. Se nós observarmos aqui, olha onde está o bordo anterior e vamos ver a outra imagem. O bordo anterior está aqui. Então, para evitar a confusão, ou para não estamos aí a confundir uma coisa e a outra, o bordo anterior, a concavidade está a nível da extremidade acromial. Então eu venho para esta imagem, olha a extremidade acromial. Qual dos bordos apresenta a concavidade? Então este é o bordo anterior. E logo vai apresentar convexidade aqui a nível da extremidade external. Da mesma forma que o bordo posterior vai apresentar a convexidade na extremidade acromial e concavidade na extremidade external. Então esse detalhe é que vai ser útil para saber orientar os bordos. E não devemos só decorar. Por isso é que o que torna bonito a anatomia são esses detalhes. Já as faces, eu tenho uma face superior, que é regular, e tenho uma face inferior, que é irregular, ou seja, que vai apresentar esses acidentes anatômicos.
Nós podemos estudá-los no sentido lateromedial ou então no sentido médio-lateral. Bom, isto aqui não existe uma regra que deve ser obrigatoriamente assim ou assim, mas nós vamos tentar fazer de uma forma para criar aqui uma espécie de organização e para facilitar o estudo. Então vamos sair da extremidade medial para a extremidade lateral. E vamos ver o primeiro acidente da face inferior da clavícula. Aqui a nível da extremidade external nós temos a impressão do ligamento costoclavicular. É um ligamento que fica entre a primeira costela e a clavícula. Então cria aqui este acidente na face inferior. Um outro acidente é aqui o sulco do músculo subclávio, que já está a nível do corpo. E na extremidade external nós vamos encontrar praticamente dois acidentes anatômicos. Um mais medial, que é o tubérculo conoide, e outro mais lateral, que é a linha trapezoide. Então esses aqui são os acidentes anatômicos. E assim também já estudamos os dois ossos da cintura escapular. Vamos agora entrar para o braço. Temos aqui então o osso do braço, que é o húmero. Podemos observar aqui a sua forma longa, né, com as duas epífises e uma diáfise. Bom, nós vamos identificar aqui duas faces, né, a face anterior e a face posterior. Para diferenciar, nós devemos levar em consideração alguns aspectos aqui da epífise proximal e outros da epífise distal. Aqui na epífise proximal, o que é que vai diferenciar a face anterior da face posterior? É a presença desses dois tubérculos e principalmente o sulco intertuberculares que está aqui. Esta depressão é visível a nível da face anterior. Então, se eu tiver a observar a epífise proximal do húmero e me apresentar este sulco aqui, eu já sei que isto é a face anterior e o outro é a face posterior. Já na epífise distal, a face anterior vai apresentar essas duas fossas e a face posterior vai apresentar apenas uma fossa. Isso é só para orientar o osso. Agora nós vamos fazer um estudo dos acidentes anatômicos que estão em cada extremidade. Vamos observar aqui a epífise proximal, reconhecer a cabeça do húmero. Aqui temos o colo anatômico. Temos o tubérculo maior, que ocupa a posição lateral. Temos o tubérculo menor, que é medial, e entre os dois tubérculos temos o sulco intertubercular. E depois temos aqui então o colo cirúrgico do húmero. A seguir temos então o corpo, que é a diáfise, e podemos ver que o sulco intertubercular continua até a diáfise. E os tubérculos também se estendem e depois criam aqui as cristas dos tubérculos. Tem a crista do tubérculo menor e a crista do tubérculo maior. É importante referenciar que aqui no sulco intertubercular passa então o tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial. Temos aqui a tuberosidade deltoideia, também a nível da diáfise do húmero. Aqui na face anterior. Mas na face posterior nós podemos observar aqui o sulco radial, que dá passagem ao nervo radial e aos vasos braquiais profundos. Já na epífise distal vamos identificar aqui as margens, porque ela tem uma forma um pouquinho mais triangular em relação à epífise proximal, né? Então apresenta aqui as margens, a margem lateral e a margem medial, sabendo ou lembrando que margem é a mesma coisa que bordo. Também podemos dizer bordo lateral e bordo medial. Vai apresentar os epicôndilos. Temos aqui então o epicôndilo lateral e aqui o epicôndilo medial. As cristas supraepicondilares, aqui a crista supraepicondilar medial e aqui a crista supraepicondilar lateral. Vai apresentar ainda as fossas. Tem a fossa coronoide e aqui que é medial e a fossa radial que é lateral. Inferiormente a essas fossas nós também temos outros acidentes. Por exemplo, o que está abaixo da fossa coronoide é a tróclea do húmero. E o que está abaixo da fossa radial é o capítulo do húmero, também chamada de cabeça menor do húmero. Bom, então vimos os acidentes a nível da face anterior na epífise distal e podemos ver que na face posterior da mesma epífise
Nós não observamos aqui as fossas, nem a fossa coronoide, nem a fossa radial, mas observamos uma fossa maior, que é a fossa do olecrano, também chamada de fossa olecraniana. E podemos também rever outras estruturas que já foram vistas. Aqui o epicôndilo lateral e aqui o epicôndilo medial. Aqui o capítulo do úmero e temos aqui a tróclea. Tá? E são estes então os acidentes de maior importância no úmero. Bom, vamos agora partir para o antebraço. Temos o rádio que ocupa a posição lateral. Depois vamos estudar a ulna que ocupa a posição medial. O rádio vai então apresentar também duas epífises, a epífise proximal e a epífise distal. Na epífise proximal, o importante é reconhecermos a cabeça do rádio, o colo. E temos também uma depressão que fica superiormente à cabeça, que é a fóvea articular. Está aqui essa seta a indicar que ela fica aí, fóvea articular. Temos também um outro acidente importante aqui no rádio, que é a tuberosidade do rádio. Temos também o forame nutrício, a nível da diáfise. Temos a margem medial, que também corresponde ao bordo interósseo. Temos aqui um outro bordo, que é o bordo anterior. Na outra face, que é a face posterior, conseguimos ver também o bordo posterior, tá? Que termina aqui numa dilatação, que é o tubérculo dorsal do rádio, já a nível da epífise distal. E também podemos ver que na epífise distal podemos identificar um outro acidente anatômico, que é o processo estiloide do rádio, que é muito importante o processo estiloide para orientar, porque ele localiza-se na parte lateral do osso. Que quer dizer que isto aqui corresponde à porção medial e esta aqui, que está relacionada com o processo estiloide, corresponde à porção lateral do osso. E aqui nós temos a face articular do carpo, ou seja, que vai articular com os ossos do carpo, especificamente os ossos da fileira proximal. Aqui temos novamente na face posterior o processo estiloide. E já foi referenciado aqui o tubérculo dorsal. E temos agora aqui, na face medial, ou no bordo medial, sim, a incisura ulnar, que vai articular com a cabeça da ulna. Temos também novamente aqui o processo estiloide. E aqui a face articular para os ossos do carpo. Então também temos assim estudado o rádio, podemos ver novamente aqui a tuberosidade do rádio, a margem ou bordo interósseo. E vamos agora passar para a ulna, que é o osso que ocupa a posição medial no antebraço. Podemos reconhecer na ulna também a epífise proximal e a epífise distal. Na epífise proximal vamos reconhecer a tuberosidade da ulna, que está aqui. Vamos reconhecer também o processo coronoide. Vamos reconhecer o olecrano, ou seja, o processo olecraniano. E a incisura que está entre os dois, que é a incisura troclear. Nesta vista lateral facilita, identificamos aqui o processo coronoide, o processo olecraniano, ou simplesmente olecrano, e a incisura troclear. E podemos ver que ainda na epífise proximal podemos identificar também a incisura ulnar, ou seja, a incisura radial da ulna, que vai articular com a cabeça do rádio. Enquanto o rádio possui incisura ulnar na epífise distal, a ulna possui incisura radial na epífise proximal. Bom, nesta vista dorsal posterior podemos ver aqui também o olecrano e parte aí do processo coronoide, mas não é bem observado. Temos também o forame nutrício da ulna e a margem interóssea da ulna, que já ocupa a posição lateral, enquanto a margem interóssea do rádio é medial, a margem interóssea da ulna é lateral. E o processo estiloide da ulna é medial, que também é diferente, né? Enquanto o processo estiloide do rádio é lateral, o processo estiloide da ulna é medial. Quer dizer que o processo estiloide nos ajuda a localizar também o próprio osso a nível do antebraço, porque o rádio ocupa a posição lateral do antebraço e o processo estiloide do rádio é lateral.
A ulna ocupa a posição medial e o processo estiloide da ulna é medial. Quer dizer, que onde estiver o processo estiloide é aí onde vamos localizar o osso. Isso é importante. Bom, estudamos assim os ossos do antebraço. Vamos agora passar para a mão. E na mão nós vamos dividir os ossos do carpo, os ossos do metacarpo e os ossos do dedo, que são as falanges. Bom, no carpo nós vamos dividir em duas fileiras. A fileira procárpica, também chamada de fileira proximal, e a fileira mesocárpica, também chamada de fileira distal. Cada fileira vai apresentar 4 ossos, o que quer dizer que só aqui no carpo nós temos 8 ossos, que são ossos curtos. Bom, na fileira proximal ou procárpica, no sentido lateromedial, nós vamos identificar os seguintes ossos. Escafoide, que também recebe o nome de navicular, semilunar, piramidal e pisiforme. Já na fileira mesocárpica ou fileira distal, nós temos os seguintes ossos. Trapézio, trapezoide, o cursor está aqui a falhar. Trapézio, trapezoide, o grande osso ou capitato e um ciforme que também recebe o nome de amato. Então esses são os ossos do carpo. Já a nível do metacarpo, os ossos são numerados do polegar para o dedo mínimo. Quer dizer que este é o primeiro metacarpiano, este é o segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpiano. Nas falanges nós vamos identificar a falange proximal, a falange intermédia e a falange distal para os 4 dedos, excepto o polegar que apresenta a falange proximal e falange distal. Temos aqui uma imagem que divide em cores, que facilita. Temos aqui os ossos do carpo, temos os metacarpianos, temos aqui as falanges proximais, as falanges intermédias e as falanges distais. E podemos ver que aqui o polegar só tem a correspondência das falanges proximais e as falanges distais, porque não tem falange intermédia. Bom, foi um prazer esta aula maravilhosa. Esperamos que a aula ajude você. Estamos juntos até o próximo vídeo. Mais do que ciência, anatomia é arte.